na radiocuritibana.com. Programa Silvio Oportunidades. radiocuritibana.com, em todo lugar com você. Bom dia de dia, sabadão chegando mais uma vez, estamos aqui. E como sempre, vamos começar com aquela nossa frase que tem tudo a ver com o que nós vamos fazer hoje. E tirada, como sempre, de uma música nossa aí, né? Esta é a razão do ser ou não ser, o poder da imaginação, onde tudo pode acontecer, fantasias que envolvem o coração. Sentimentos, ser, pessoas são estudadas todos os dias, todas as horas, seja num relacionamento, seja uma simples conversa, ou numa entrevista. Hoje eu vou ser testado, gente. Eita, nós! É com muito orgulho, com muito carinho que a gente está recebendo aqui no estúdio da rádio curitibana.com Cirlei Machado, professora de oratória, 30 anos, bacharel em artes cênicas pela PUC Paraná. Se eu estiver falando uma besteira, você me corrige. Tá bom. Psicodramatista, Federação Brasileira e mestre em Tecnologia e Trabalho da UTF-PR. Além de outras coisas que a gente vai ficar sabendo no decorrer dessa entrevista. Olha, gente, eu posso começar a falar dela, né? Porque eu me assustei um pouco. Assustei sim, porque na verdade é um orgulho. Quando a gente fala um orgulho, mas é um orgulho para nós brasileiros, tá? Porque ela é uma referência hoje, tá? E entre alguns prêmios tem o internacional, que ela está em Nova York lá para representar o nosso Brasil querido. Então vamos entender um pouco mais dessa história. Seja bem-vindo, então, Cirlei. Fique à vontade. Muito obrigada. Para mim também é um prazer muito grande estar aqui com vocês, com você, conhecer o seu programa e fazer parte dessa história sua também, compartilhar a minha história com vocês. E aí eu pergunto, o que vocês querem saber? O que você quer saber? O que eu quero saber? Eu estou pronta para dizer tudo. Então, tudo tá. Que pode ir ao ar. Ah, com certeza, com certeza. Ô, Cirlei, me diz uma coisa. Quando você era novinha, você não pensava nessas coisas, né? Pensava. Pior que pensava. Tudo começou assim. Eu comecei a fazer teatro com 8 anos de idade. Olha que chique. Aliás, começou antes. A minha mãe era catequista. E ela me incentivou muito a trabalhar cedo com o público, com o desenvolvimento do ser. Ela era catequista, ela coordenava a catequese na igreja. E ela me incentivou a pegar uma turma que ia com os irmãozinhos e que incomodava, porque eles eram muito pequenininhos. Então ela me incentivou, eu tinha menos de 8 anos de idade, então ela me incentivava a pegar aquelas crianças e a ensinar o nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Ave Maria, Pai Nosso. Olha só que beleza. Eu sempre fui muito precoce, eu adorava fazer isso, eu adorava ensinar, eu adorava estar no meio das pessoas, eu adorava liderar. Certo. E aí o teatro veio nessa vibe, nesse mesmo processo. E foi tão sério esse processo com as crianças que eu levei essas crianças até o crisma. Olha. Com essa pouca idade eu fiz a minha comunhão, eu fiz o meu crisma e fui levando essas crianças. Até hoje a gente se encontra de vez em quando e a gente lembra dessa história. No paralelo a esse desenvolvimento, que na verdade nós fomos desenvolvendo juntos, certo.
nós criamos um coral com 150 crianças. E eu estou sempre assim. Quando eu era criança, eu já estava fazendo o que uma adolescente fazia. Quando eu era adolescente, eu já estava fazendo o que uma jovem fazia. Então, na minha fase de adolescência, eu já estava liderando grupos de jovem. E para mim era fantástico. Eu tinha um setor todo para liderar. Qual que era o teu setor? Setor 9. Que era do? Pinhais, região ali de Pinhais. Pegava mais Pinhais ali, região toda ali de Pinhais, Piraquara. Eu acredito, não sei se ainda é a mesma regional. Eu também não posso te dizer agora com certeza. Porque passou um tempo, né? Para mim também, eu era da catedral. Então, esse processo todo foi me mostrando o quê? Por que eu te digo? Porque quando eu entrei no magistério, que era a opção de profissionalização na minha época, era quase natural uma moça fazer magistério. Sim. Eu já sabia da importância da voz pela via do teatro. E na minha época eu tinha que defender uma monografia de final de curso. E eu, obviamente, estava saindo do magistério, sabendo da importância da voz pelo mecanismo do teatro, pela formação dos grupos de jovem, todo aquele trabalho que a gente desenvolvia pelo grupo, pelas atividades nos grupos de jovens. Eu comecei a me preocupar. Eu ia atuar de manhã à tarde e não tinha recebido uma orientação sobre a questão vocal profissional. Certo. E aí eu fui pesquisar sobre isso. Eu já tinha algumas informações, eu já estava inserida numa ONG, trabalhando no setor de comunicação. Certo. Devido a essa prematuridade, esse desejo. O Cefúria era o nome do Centro de Formação Irmã Araújo. E lá eu trabalhava no setor da comunicação, com teatro popular, trabalho com vídeos e a oratória. E aí eu fui trabalhar essa questão da voz do professor. E de lá para cá eu não parei mais de falar sobre isso. Porque na época Pinhais pertencia para Piraquara. Verdade. E a secretária de Educação me convidou para fazer um treinamento para as professoras de Piraquara. Olha! E nasceu naturalmente um curso de oratória, onde eu comecei a pensar na metodologia, no conteúdo, e já tinha algumas coisas já trabalhadas do próprio Cefúria, dos movimentos de jovens, de adolescentes, das crianças. E aí eu só fui amadurecendo a coisa. E era incrível porque para mim era uma coisa que vinha acontecendo assim como se fluísse. Então eu consolidei o curso. Tudo que eu tenho é produção, estudo, pesquisa minha. É tese tua, vamos dizer assim. Tudo que você depende é meu. É seu. É meu. Olha que maravilha. Meu é modo de dizer, né? Passou pela minha mão. Hoje é domínio público. Você tá replicando. Porque cada turma que você entra tem tantos desejos, tantas necessidades, tantas coisas ali envolvidas que acaba te enriquecendo. Acaba trazendo para você demandas, desafios, e você vai incorporando cada vez novidades, novas demandas ali, novos desafios. E foi aí que nasceu o Instituto? Com essa ideia? Já vai chegar. Aí eu fui fazer faculdade, porque eu precisava me capacitar, eu precisava me preparar. Qual que seria a faculdade que me daria rapidamente, porque eu já estava trabalhando profissionalmente. Nossa! E mentia a idade. 17, 18 anos, uma menina, trabalhando com empresários, 3, 4 vezes a minha idade. O que eu ia falar? Me pagando para ensinar ele a falar em público. Eu mentia mesmo. Pessoal, agora vocês vão saber que ela mentia por uma boa causa. Uma boa causa. Então eu dizia dizia que eu tinha 25, 26 anos para passar uma credibilidade. Porque eu sabia que eu tinha credibilidade, todo mundo me respeitava. Mas 17, 18 anos,
Se você falar isso, a pessoa já fica meio assim. Só de ouvir a idade já dava. Verdade. Peraí, como é que essa menina vai me ensinar a falar em público com essa idade? É verdade. Quantos anos ela tem para ter essa experiência? Mal sabia ele que eu tinha começado muito cedo. Com 8 anos. E aí eu fui fazer a faculdade de artes cênicas, porque ela me dava um cabedal de informações, um arcabouço teórico profundo e prático para eu sustentar a formação no curso de oratória. Me dava corpo, voz, psicologia, fonoaudiologia, técnica vocal. Então tinha uma profundidade muito grande. Logo em seguida da faculdade, já fui para a especialização em psicodrama. O que é ser psicodrama? Desculpa. Psicodrama é uma técnica onde a gente aprende a trabalhar questões de medos, de bloqueios, com uma técnica de dramatização. Ele está muito ligado ao teatro. Moreno, que é o criador do psicodrama, ele trabalhava dentro do aspecto terapêutico. Certo. A minha formação, ela é pedagógica, então ela me deu todo o trabalho de comunicação interpessoal, sociometria, as relações de grupo, como que acontece, como que a gente se escolhe, como que a gente se exclui. Mas tem isso? Tem. Quer dizer que você está conversando comigo aqui, você já está me estudando já. Já. Por que aconteceu tão facilmente a nossa tele? É um nome de aproximação fácil, de interação fácil ou não interação fácil. Tudo acontece por um mecanismo que nós não temos controle. Mas nós temos controle e mecanismos de alterar para quando nós não conseguimos uma relação, uma interação com o outro, treinar sim, mudar sim. Porque você não teve experiências e você encontrar uma pessoa e pensar assim, meu Deus, mas parece que eu já conheço há anos. É o que está acontecendo agora. É o que está acontecendo agora. Isso se chama telepositiva. Telepositiva? Telepositiva, é uma sinergia. Olha. Uma empatia. Isso é muito bom. Deveria acontecer com todos. É o que a gente sonha, que um dia o mundo ele seja um mundo capaz de que as pessoas se relacionem através da empatia. Olha. Que um consiga olhar o outro, não com seus olhos preconceituosos, com o seu jeito de pensar, de julgar, mas que a gente conseguisse olhar um para o outro com os olhos do outro. Moreno diz assim, o criador do psicodrama, num verdadeiro encontro, eu arrancarei os meus olhos e colocarei no lugar dos seus. E tu arrancarás os teus olhos e colocarás no lugar dos meus. Assim, eu te verei com os teus olhos e tu me verás com os meus olhos. Que fantástico. Acabou o conflito. Maravilha, maravilha. Acabou o preconceito. Acabou qualquer mazela social que possa estragar a solidariedade, a justiça, a humanidade. Você se põe no lugar do outro. É a empatia. É empatia. Não é lindo? É lindo, é maravilhoso. E aí, depois do psicodrama, eu fui fazer uma especialização porque queria transformar meu curso em EAD, era a febre da EAD. Eu falei, como transformar um curso de oratória em EAD? Como que eu não vou olhar o meu aluno, o olho do meu aluno, os alunos não vão se olhar? Como assim? Mas eu fui, porque eu adoro desafio. Você foi buscar isso e viu que também dava condição de fazer se isso. Se me diz que é possível, eu vou fazer primeiro. Eu não vou jogar o meu projeto, o meu trabalho em uma aventura sem antes saber se funciona ou não. Aí eu fui fazer uma especialização em AD. Fiz. Que é o ensino à distância. Ensino né? à distância. Como é que dá? E dá? Dá, um trabalho danado. Mas dá. Mas por videoconferência? Para você sentir o aluno. A aula a gente faz do jeito que a gente está fazendo aqui. A gente grava as aulas por vídeo, mas aí o aluno vai ter que me passar vídeos dos discursos dele para eu fazer avaliar, analisar. Então o trabalho está aí. Por quê? Porque se eu fizer uma turma com 15, eu consigo essa façanha normalmente, 20 até possível. Mas eu tenho uma proposta para trabalhar com o Brasil inteiro. Como que eu vou fazer para avaliar o Brasil inteiro? E como você é referência, tá todo mundo atrás de você. E aí, como fazer? E aí? Então, aí agora nós estamos num conflito, numa discussão boa. Temos que diminuir as turmas no máximo até 20. Então, vai ter muito trabalho.
Vai ter muito trabalho. Gratidão. Gratidão. Aí que tá a polêmica. Mas a gente vai acertar, a gente vai resolver. A única coisa que eu não vou fazer é banalizar um trabalho de 30 anos. Não, isso não pode, Não né? pode, não pode. Aí depois disso ainda fui fazer o mestrado na UTF-PR, onde eu trabalhei na minha pesquisa distúrbios de voz relacionada ao trabalho em professoras. Professores, eu ia falar que professor tem muito disso, né? Tem. Como tem? E é uma categoria muito especial porque eles falam muito. A minha esposa Ana, no caso. Meu esposo Rui, no caso. Ah, tá vendo? Nós temos essa empatia, tá vendo? E eu? E eu também No estudava. caso? Você sabia que eu estudava o ser humano? Porque como por essas frases aqui que eu tava falando agora, que eu era metido a compositor, tá? Ainda Olha, sou, que né? Gente, sou metido a compositor. Já falei isso. Então, eu sempre estudei o ser humano. Porque como é que você vai escrever se você não estudar Não o ser humano? conhece o ser humano. Né? Mas não era tudo da forma que você fazia, tá? Era lá no meio do mar. Mas é tão importante quanto, porque cada um, dentro da sua pesquisa, contribui para compreender o ser humano. E juntando as pesquisas vão ficando cada vez mais fortes, mais robustas, contundentes. mais contundentes, é verdade. Então, aí eu fiz o mestrado em distúrbios de voz relacionado ao trabalho. Foi uma pesquisa muito importante para mim, me fortaleceu bastante, que resultou na aprovação no município de Pinhais em uma lei que intitulou o Dia da Voz no município e a aprovação pela Câmara de Vereadores, através da vereadora, porque eu não posso ser propositora, né? Só os vereadores, mas nós fizemos uma parceria. Através da minha dissertação de mestrado, resultou na aprovação de uma lei que ampara os cuidados da voz dos professores. Isso em Pinhais? Em Pinhais. É o único município. Para todo o Brasil isso, né? É o meu sonho. Olha! É o meu sonho. Porque eu já tenho um contato com 4 Barras, eu vou fazer o contato também, já tenho uma prévia com Piraquara. Ó, Ratinho Júnior, tá ouvindo aí, ó? É uma boa, viu, pro estado do Paraná ser o pioneiro, né? O Paraná tem. O Paraná tem uma lei estadual que, infelizmente, não está funcionando e não está em vigor. E nós precisamos fazer essa lei funcionar. Porque o Brasil tem que sair dessa categoria de que para tudo se faz lei, para ficar no papel. Os professores hoje estão enfrentando dificuldades terríveis com relação à questão vocal. Professores com 35 anos, 40 anos, tendo que ser afastado do local de trabalho por questões vocais. Porque tem calo na voz. E um problema mais sério ainda, estão escamoteando esses problemas. Por quê? Porque existe uma lei que é amparada, que ampara a questão do distúrbios de voz, só que eles não divulgam e o professor não sabe disso. E na hora da análise, na hora da perícia, é substituído por uma outra patologia. Por exemplo, a patologia de voz de uma faringite para uma pessoa que fica no escritório e não fala, ou fala normalmente, socialmente, atendendo normalmente uma pessoa ou durante o dia, a semana, no uso normal da voz, é uma coisa. Um professor que sofre uma faringite, falando o dia todo, 8 horas, 12 horas por dia, o resultado dessa faringite vai ser outra coisa. Com certeza. Então, está provado que, através dos estudos que eu fiz, que uma faringite para uma pessoa normal, ela dura o quê? 3, 4 dias? Para o professor chega a durar 15 dias. 15 dias? Então você imagina a lesão, você imagina o estrago. E o professor, ele chega a colocar para poder conseguir lidar com a situação dessa patologia, 22 substâncias na cavidade bucal para tentar controlar o dano, a dor e poder enfrentar a sala de aula. Nossa, mãe. E aí quando ele recebe o CID,
da patologia tem 49 e o 50. O 50 é da faringite normal. O distúrbio de voz relacionado ao trabalho, que é o que o professor merecia receber, por ele ser um profissional da voz, ele recebe o 50, que é de uma faringite normal. Isso é um crime. Olha, gente, tá aí a oportunidade de se perceber o que está ocorrendo com o professor, né? Fora outras coisas também que a gente vai... Nem vamos mencionar agora, né? Mas em relação ao professor. E é importante alertar, porque nós estamos voltando às aulas. Isso. É importante as escolas fazerem campanhas, as escolas se conscientizarem que nós estamos lidando com pessoas, com ser humano. Ser humano. E nós todos temos responsabilidade, nós professores, nós pais, nós escola, nós direção, nós Estado, para que cuidemos dos nossos professores. É muito mais caro manter um professor fora da sala de aula com problema de distúrbios de voz do que atentar para a prevenção. As nossas escolas hoje, ela ainda está mantendo o quadro de giz. Pode. Hoje nós temos sala de aula com 39, 40 alunos. Isso não é um ambiente adequado para um professor falar 8 horas, 12 horas por dia, sem um microfone, sem uma condição de áudio adequada. Isso é verdade. Às vezes não tem nem água dentro da sala de aula, nem uma água próxima para ele poder conseguir o acesso à água. Todo mundo sabe que trabalha com alunos, sabe o que é deixar 5 minutos numa sala de perna pro ar. Verdade. Verdade. E ele não tem condições, ele está levando a garrafinha dele. Quando ele entende que é importante ter a sua garrafinha, mas ele precisa repor a água da garrafinha. E isso às é vezes importante. nem isso tem. E isso é importante para nós, né? Muito importante. Muito importante para nós. Muito. Ter a sua garrafinha de água sempre à mão. E a garrafinha de água sempre à mão cheia de água. Senão não tem sentido. Com certeza. Ó, a minha tá cheia. Eu também carrego no carro ali, porque eu trabalho na área comercial, então a garganta pede, né? Pede. Outros cuidados são importantes, como não fumar. A nicotina é um veneno para as cordas vocais. Não abusar, não gritar. Você tem um tom de voz que é o teu tom, que você precisa explorar bem esse tom, projetar bem a voz. Não tem necessidade de esforçar. Por isso que nós trabalhamos muito nos cursos e nos treinamentos com os professores, como ele deve aquecer a voz, como ele deve desaquecer a voz, a profilaxia, os cuidados com a voz dele, os alimentos que ele deve evitar quando vai fazer o uso da voz. Quais são os alimentos que você tem que evitar? Nossa, a voz é tão interessante. Ela é maravilhosa, Nossa, né? Gente. Você já imaginou? Eu sem voz Que não seria instrumento? nada. Não, instrumento maravilhoso. Mas qual que é o alimento que entra nessa... Tudo que tem gordura e tudo que foi processado, feito com gordura, deve ser evitado. Porque causa refluxo. Olha, E o a pessoa que tem refluxo é por causa disso. Então, o refluxo dá problema na corda vocal e as pessoas às vezes não têm nem noção disso. Então, por exemplo, o refluxo, que dá aquela sensação, ela assa a corda vocal. E você pode ter nódulos, calos, fendas devido a um refluxo. Aí a pessoa pensa o quê? Ela fala o dia inteiro. Sim. E ela tá com problema vocal, ou ela nem fala, ela pensa assim, eu tô com problema vocal, mas devido ao quê? Ao refluxo. Mas não tem nada a ver. Tudo a ver, vem do refluxo. Mas vem com a alimentação que ele teve ali, no caso. O refluxo é da alimentação. Da alimentação. Da péssima alimentação que ele tem. Então ele tem que fazer o quê? Ele tem que cuidar da alimentação, ele tem que tratar o refluxo para poder o quê? Evitar problema nas cordas vocais. Olha só. Alimentos, se você usa muito, se você faz se você tem uma utilização da voz profissionalmente, você tem que saber cuidar da sua voz como um profissional. E é esses os cuidados que a gente está tendo em conscientizar as escolas,
as empresas de call center, que é outro grupo que está sofrendo muito com a questão de distúrbios de voz. Por quê? Porque é um profissional que utiliza a voz o dia todo, em condições adversas, e ninguém está olhando para ele. E ele não sabe como cuidar da voz. Evitar gelado. Ainda bem que tem a Cirlei como defensora, né? Que está passando todo esse conhecimento. Olha, gente, vamos entrar lá, vamos compartilhar, porque isso aqui é muito importante. É uma doutora que está falando, não é como ela disse mesmo, né? Olha, meus 18 anos lá, eu poderia falar. Não, agora ela pode falar 30 anos, né? Agora não tem mais vergonha de dizer, não. Não tem vergonha, né? Eu tenho com 47, né? Então agora não tem jeito. Dia 11 de março faço 48. 48. Agora tá tudo certo. Mas continuo linda. Ah, com certeza. Parabéns. E a outra coisa importante também é a gente cuidar com até a vestimenta. Oxe, o que tem a vestimenta? Nada que perte a região do diafragma, porque você precisa respirar para falar. Então tudo que aperta a região do diafragma, tudo que aperta essa região aqui vai alterar a tua voz. Olha, eu fiz uma pressãozinha mínima aqui. Vocês já notaram como a minha voz ficou alterada? Já ficou meio esganiçada. Eu já estou com uma tensão na laringe. E a minha corda vocal já entrou aqui em sofrimento, porque eu já estou aqui tensionando. Então, quando eu solto, eu estou utilizando toda a minha capacidade vocal. Olha. Toda a minha tonalidade. Então, por isso que os palestrantes, ultimamente, é só com aquelas roupas mais soltas. É isso, essa região tem que estar bem livre. Essa região aqui bem soltinha. Você aprender a fazer o aquecimento vocal antes do uso da fala. Tem exercícios para aquecer, tem exercícios para desaquecer a voz. Então a gente tem que aprender tem que aprender esses protocolos. Para quê? Eu vou fazer o uso da minha voz profissionalmente, mas eu vou fazer o uso profissional da minha voz conscientemente. O que é uma voz bonita? O que é uma voz preparada? Uma voz profissional? É uma voz saudável, em primeiro lugar. Olha. E depois é uma voz que você ouve e ela é o quê? Audível e compreensível. Que a pessoa entenda o que você está falando. Você não pode falar desse jeito assim, você vai falando assim, as pessoas vão ouvindo você. O que eu não estou falando, não? Verdade. O que vem na sequência? O que você disse? Não entendi o que você falou. É verdade. Se você está ouvindo muito esse, não entendi o que você falou, dizendo o seu nome, tem uma coisa errada aí. Ou é um problema de articulação, de dicção, de entonação, de ênfase, de ritmo vocal. Você já notou aquela pessoa que vai falando desse jeito, assim, 2 minutos depois dá vontade de dormir, porque ninguém aguenta essa sonoridade vocal? Sim. Já assistiu um palestrante? Já. Dá vontade de dormir. Não, isso tem conserto? Claro que tem conserto. Aliás, tem que ter conserto. Você tem que melhorar essa voz. Você está percebendo quando você está falando que a tua plateia está dormindo? Está dormindo, você tem que ter assim... O problema não é a plateia. Vai tendo sinais, né, disso, né? Tem feedback. Tem feedback. E você então tem que melhorar. Quando a gente fala em voz profissional, nós temos que falar em preparação para o uso profissional da voz. A gente já fala. O que você quer quando você quer se preparar para falar melhor? Você quer fazer um uso profissional e adequado, fluente da sua voz. E isso precisa de técnica. Todo mundo que fala bem, que se expressa bem, passou por um treinamento. Ou é aquele dom natural que a pessoa tem, né? Então, o dom é uma parcela mínima. E que pode ser trabalhado. E que inclusive pode ser desenvolvido. Sim, com certeza. Um dom é uma capacidade que você tem. Agora, se você não aprender as técnicas, essa capacidade pode nunca ser desenvolvida. Eu posso ter nascido com um dom maravilhoso para música,
Mas se eu não entrar numa Se eu não escola, desenvolver... aprender a tocar o instrumento, desenvolver meu ouvido para música, eu nunca vou fazer nada com a música. Verdade. E vou morrer com o dom. E fica o dom lá. Tá certo. E a oratória, não tem nada em oratória que qualquer ser humano não possa aprender. Porque é técnica. Tá, e me diz uma coisa. O Instituto, ele veio todo com esse intuito, né? Com essa, vamos dizer assim, você foi pegando várias situações ali do ser humano e foi trabalhando para criar o Instituto. Eu estava olhando ali que tem para professores, tem para crianças também, né? Uma coisa que me chamou a atenção nas minhas pesquisas, que eu pesquisei, viu? Pedro Superti, que é do marketing digital, parece que estava escrevendo alguma coisa lá para você. Os profissionais, eles se procuram muito? Procuram. Sirlei? Procuram. Que bom, né? Que bom, com certeza. Então, o que acontece? Como que apareceu o Intrépides? Eu tenho 30 anos de trabalho. Eu trabalhei muitos anos e continuo trabalhando no Senac. Eu sou professora de oratória do Senac. São várias palestras que eu estava vendo ali que você tem, né? Tem. E assim, antes do Intrépides, eu tinha uma empresa, né? O Eu Presa. Você já ouviu falar no Eu Presa? Ah, sim, tudo é eu. eu faço, eu aconteço. Eu tinha a empresa para poder atender meus clientes. Sim. As empresas, as escolas e tal. E aí o seguinte, como que tudo aconteceu? Eu fiz uma formação em coach, eu sou master coach, que eu não paro. Tá vendo, gente? O que essa mulher é muita coisa, viu, gente? Por isso que tá em Nova York. Se não fosse, também não estaria, né? E o coach, o coach é uma coisa muito fantástica, porque a metodologia do coach, quando você faz a formação, primeiro você se destrói. Porque não tem como você mudar a vida das pessoas se você não mudar a sua. Essa é a premissa. Essa é a condição para você ser um coach. Não adianta. Cheguei até a me arrepiar agora. Você se desconstrói e desconstrói? Totalmente. Você se desmonta. E nessa desmontada, com 46 anos de idade, que eu já achava que não desmonta mais, né? Não desmonta o quê? Não desmonta se não quiser. Eu tinha terminado o mestrado. E eu tava com uma sensação assim, era 45 anos. Eu tinha a sensação seguinte, eu tinha que ir pro doutorado. Tinha que ir pro doutorado. É quase que uma condição de continuidade. Certo. Só que eu tava saindo do mestrado muito cansada. Não é fácil. Todo mundo que faz um mestrado sabe do que eu estou falando, não é? Então, assim, a gente quer um tempo. Mas, ao mesmo tempo que a gente quer um tempo, a gente não quer parar. Aí eu falei assim, então tá bom, eu não vou fazer o doutorado, mas eu vou fazer o coach, que era um plano meu, já há muitos anos, antes do mestrado. Sim. Só que naquela época era caro. Só tinha em São Paulo, era uma coisa muito nova, estava chegando no Brasil. Então, não tinha muita condição naquele momento de fazer. Só que aqui agora em Curitiba nós temos um Instituto Coach de Curitiba que é tem um trabalho lindo de formação de coach, sério, acadêmico. Qual que é o instituto? Instituto Coach de Curitiba. Olha O dono é o Adriano Faria, Uhum. o professor Adriano Faria. Ele é dono de muitos polos da Uninter. Da Uninter? É isso. Piques, né? Ele é fantástico. E o instituto dele, o trabalho dele, juntamente com o Joel Souza, ele é um hipnólogo maravilhoso. Então eu fiz a formação com eles, fiz o coach executivo com a professora Carol, que foi me desmontando. Sabe a cebola? Uhum. A cebola tem as camadas. Foi assim que eu fui me descascando. sentindo. Foram me tirando as camadas. E aí eu percebi assim, poxa, mas... Sobrou o ser. O ser. Quem sou? Ser ou não ser? Ser ou não ser, essa é a questão. Quem sou eu? Sabe, eu percebi assim, por que eu não estou ainda
com o meu espaço, desenvolvendo o meu trabalho. Ali eu fui descobrir uma coisa linda, o que é ter legado, o que é o meu legado. A hora que eu me encontrei assim profundamente, eu me encontrei também tendo um legado. Eu tenho um legado, eu tenho uma Com missão. certeza, com certeza. E esse legado, essa missão, ele é maior do que o que eu estou fazendo agora. Ele tem que ampliar. É uma responsabilidade minha, não pode ficar assim mais. E aí, eu terminei em setembro o Master Coach. Fiz tudo. Foi uma loucura o que eu fiz. A formação é muito exigente. Certo. E eu fiz tudo num ano, 6 meses. E em dezembro daquele ano, eu já sabia o que eu ia fazer, mas ainda não estava muito certa. Saí de férias, voltei em janeiro. Passei por aquele alto da 15 tirando fotos de todas as casas que estavam para alugar. Ah, já sei. Aí falei, é agora. É agora que eu vou montar o meu instituto. É agora. Passei por essa casa linda. Foi uma coisa assim. É essa. Não sabia nem porquê. É essa. 1000 metros de terreno. Linda. 350 metros de casa. Linda de construção. Mas eu entrei dentro daquela casa, ela tinha tudo que eu precisava. Parecia que alguém tinha me mostrado. É essa. Eu entrei e tinha tudo. Você lembra que você falou pra mim da questão da empatia? Tudo. Foi amor à primeira vista. Ela tinha o auditório que eu precisava, a sala de treinamento que eu precisava, a recepção que eu precisava, a secretaria no lugar exato que eu precisava, as salas de atendimento personalizado que eu precisava, tudo, o terreno que eu precisava, porque nós pensamos em fazer umas coisas alternativas para que as pessoas vão para fora, assim, saiam para fazer trabalho em grupo. Nós já colocamos gente descalço para fazer atividade lá. A gente quer unir. Nosso propósito, a nossa missão é nós trabalharmos com o ser em todas as suas dimensões. Por isso que o nosso símbolo é esse. São 3 triângulos, um dentro do outro, mas eles não se fecham. Por quê? Porque tudo tem 3. A mente é mente consciente, subconsciente e inconsciente. O ser humano é corpo, é físico, mente e espírito. 3 é tudo perfeito. Não é o Pai, o Filho e o Espírito? É a unidade. 3 é perfeito. Com certeza. Então, o que a gente fez todo um estudo para chegar nesse nome. Você sabe o que significa intrépides? É uma palavra traduzida em 29 línguas. E significa audacioso, motivado, interessado, capaz, entusiasta. É a nossa cara essa palavra. Você é perfeita. O que dizer, né, em relação a isso? Ó, mas assim, nós já estamos chegando no final. Olha, me desculpe, mas eu falo assim, é como se a gente conhecesse há 50 anos, né? É muito interessante, vamos marcar novamente, mas eu queria que você falasse o seguinte, de tudo isso, de todo esse legado que você fez, aí tudo que a gente planta, a gente começa a colher, né? É uma consequência. Então, por exemplo, eu gostaria que você falasse dos seus prêmios, para o pessoal sair daqui agora, né? Não sair dessa entrevista, sem realmente saber os prêmios que você está recebendo e quais são os motivos desses prêmios, e depois você dá uma final para o nosso pessoal, tá bom? Tá bom. Então, às vezes a gente pensa assim, né, que o reconhecimento, ele vem numa hora, a gente vai esperar muito para vir o reconhecimento. Mas na hora que ele vem, ele é sempre muito bem-vindo. Para nós, o ano passado foi um ano maravilhoso, magnífico. A gente abriu a casa. Nós estamos com 9 meses. 9 meses de abertura da casa. Mas assim, a casa é um resumo, é uma síntese. Ela é um momento. São 30 anos de trabalho. É isso que eu ia falar. Não é... Ela é só um momento dessa consagração.
Ela é a soma de tudo, e a igualdade que seria essa casa. E quando eu lembro que naquele momento que nós decidimos, eu e meu marido, abrirmos a casa, parecia que tinha alguma coisa dizendo o seguinte: é agora. Quando eu cheguei na frente da casa, é essa. É exatamente isso que está acontecendo agora. 9 meses, nem nasceu ainda. Dá para nascer. Dá para nascer. O ano passado eu recebi... Mas tudo é precoce da tua vida? Não, tudo é precoce. Até meu filho nasceu com 8 meses. Tá vendo? 9 meses. E o ano passado eu tive o grato reconhecimento, o convite de participar do Prêmio Profissionais do Ano. Eu fui indicada para participar desse prêmio e recebi o prêmio como a maior autoridade em oratória do estado do Paraná. Olha que maravilha. Isso me encheu muito de alegria. E não é de ego. Não, eu estou entendendo. Sabe por quê? Porque eu também sei que eu trabalhei. Sim. Tem muitos professores de oratória, mas os professores de oratória têm uma profissão, eles se dedicam à oratória. Eu sou professora de oratória, minha vida inteira me dediquei à oratória. Eu fiz um mestrado pela oratória, eu vivi pela oratória e vou viver pela oratória. Esse é meu legado. Então, não é uma coisa que classificou, não, só me consagrou. Sim, com certeza. Só me consagrou. Então, eu me sinto muito orgulhosa, sim, pela minha história, por esse prêmio que a Yumi me ofereceu. Então, a partir desse prêmio, o que ocorreu? A nossa casa, ela tem um trabalho muito lindo. Nós temos 15 colaboradores. Olha. E colaboradores que vêm até nós dizendo o seguinte: eu quero trabalhar com você. Olha só. E a gente abre a casa para que essas pessoas vão lá, mostrem o teu curso, o teu trabalho. E trabalhamos juntos. Que interessante. Então nós somos como um imã, que atraímos pessoas porque acreditam em nós e no nosso projeto. Terminado o prêmio, nós recebemos uma outra carta para recebermos um prêmio internacional da revista The Winners. A The Winners é uma revista internacional. Sim. Que tem um prêmio aqui no Brasil que oferece para empresas, esse prêmio aonde destaca a ética, a responsabilidade social. E a nossa foi escolhida para ir em São Paulo receber o prêmio na versão brasileira. Na questão do treinamento, no cuidado com o ser humano. Olha que lindo. Que lindo. Bem o nosso projeto. Então não vem uma coisa assim, dizendo assim, a gente escolheu vocês por mera... Não, estava escrito, destacando a nossa visão, a nossa missão. Isso que eu ia falar. E os nossos valores. Sim, em cima de tudo que você tem. E o prêmio veio assim, falando assim, destacando coisas da nossa empresa, que como pode saber tanto da nossa empresa assim? Mas sabe. Aí a gente recebemos o prêmio, mas tinha uma condição. Desse prêmio brasileiro, tinha mais de 240 empresas lá para receber o prêmio. Tinha 2 de treinamento, nós éramos uma. E dessa versão brasileira sairia 19 empresas que representariam as empresas brasileiras em Nova York. E nós esperando, né, aquela ansiedade e tal, quem será? E ninguém soube naquele jantar, na entrega dos prêmios. Nós recebemos o troféu, um certificado e iríamos sair numa capa de revista, estamos para sair na capa da revista internacional, com uma matéria sobre a Intrépides, a história da Intrépides na versão internacional, e tá. Aí uma pasta veio junto, e eu imaginei que aquela pasta seria o quê? Para colocar o certificado, a gente vinha embora e estava tudo certo, já estávamos felizes da vida. E nosso filho foi junto porque a gente faz questão de levar ele, porque a gente pensa que nós somos exemplo. E ele vai ser um ser que vai continuar o nosso legado. E ele foi receber o prêmio com a gente, ele tem 10 anos.
E ele foi, recebeu o prêmio, o troféu, e daí na mesa, a gente lá mandando notícia aqui para o jornalista aqui replicar para as redes, e ele com a pastinha na mão. Falei, filho, o que você está fazendo com essa pasta na mão? Tô lendo. Mas tá lendo o quê, meu amor? Eu tô lendo, mas tá em inglês. Falei, tá. Ele faz bilíngue, né? Então devia estar entendendo o que estava acontecendo ali. Tá, mas a mamãe pode ver? Aí ele falou, pode. Era a carta convocando para Nova York. A descrição, ninguém sabe quem vai, quem não vai, se vai ou não vai, ninguém propagou, chamou lá na frente, vamos aplaudir as empresas que vão para Nova York. E você recebeu ali naquela assim... Já estávamos convocados, mas como eu sou bem desconfiada, tenho muito medo de divulgar as coisas sem saber exatamente o que está acontecendo. Você foi ver, ligar, perceber... Eu fui para coordenação. Ah. E eu perguntei para ela, escuta, e a pasta? Sim, vocês estão classificados e a gente está muito feliz. Queremos muito que vocês... Estamos muito felizes que vocês vão para Nova York. Faltou o ar. Emoção. De novo. Emoção de novo. E nós queremos ir para Nova York. Não só representando a Intrépides. Nós estamos num grupo, vários grupos, levando para Nova York, junto com a gente, muitas empresas brasileiras. Porque se vamos representar o Brasil, nós teremos que levar muitas empresas com a gente. Com certeza, com certeza. E qual que é a tua frase final para essas pessoas que precisam da oratória? Você não é tímido e você não é tímida. Você merece. Você merece ser feliz, distribuir as suas ideias, mudar a sua vida. Procure um curso, venha até nós. Nós podemos ajudar você. Não desista. Você pode, você quer e você consegue. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tem nem o que dizer mais. Gente, sabadão, fechando com chave de ouro. Sabadão estaremos aqui novamente. Mais uma entrevista. Olha, que show, que show. Eu só tenho que agradecer a todas as pessoas que têm passado por esse banco, né? Por essa... Vamos dizer assim, todas as entrevistas que a gente tem feito, pela Glória, o pessoal o Lucas Arcanjo, a Trícia, Tiago e tantas outras pessoas que até me falta dizer quantas pessoas já passaram aqui. Tá? E fico muito feliz que nós brasileiros somos capacitados, sim. Temos segurança, sim. E podemos, sim. Até sábado que vem.